Você já teve a sensação de que, mesmo fazendo tudo o que você deveria fazer, ainda assim mesmo alguma coisa parece faltar? Você estabelece um objetivo, faz o que é necessário para atingi-lo, quando consegue, sente que está faltando algo mais. E outra questão, você também já se perguntou por que algumas pessoas conseguem enfrentar grandes dificuldades sem perder o equilíbrio, enquanto outras pessoas se sentem completamente dominadas pelo sofrimento? E por que algumas pessoas conseguem manter uma identidade firme diante das pressões da sociedade e outras mudam de opinião o tempo todo, buscando aprovação, tentando encontrar um lugar ao qual pertencem? Será que existe uma maneira de fortalecer a mente da mesma forma como nós fortalecemos o nosso corpo? Será que podemos desenvolver uma espécie de proteção contra o sofrimento? Essas são algumas das perguntas que orientam a parte dos vídeos que estou apresentando aqui. Se você já acompanha o canal ou você está acessando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E antes de dar continuidade ao tema de hoje, eu quero dizer algo para vocês. Já dei início à segunda temporada sobre o tema imunologia cognitiva. Já tem um vídeo cujo tema é a verdade sobre o ego. Mais do que um único vídeo, é uma série com 10 vídeos falando exclusivamente sobre a formação do ego, como ele é realmente formado e quais são os fatores determinantes para a sua formação. Após assistir esse vídeo, se você tem curiosidade, acesse esse primeiro vídeo sobre a formação do ego e tire as suas conclusões. Então vamos dar continuidade. Ao longo dos últimos anos, eu tenho procurado integrar três grandes áreas do conhecimento: a filosofia, a psicanálise e a neurociências, para poder identificar melhor quais são as causas do sofrimento humano e propor uma resposta, uma possibilidade de saída. Acredito que o conhecimento ele continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para prevenir muitos dos problemas que afetam a mente humana. Quanto mais nós compreendemos o funcionamento da nossa consciência, maiores são as possibilidades de nós vivermos com equilíbrio, autonomia e liberdade. Foi exatamente dessa convicção que nasceu essa série de vídeos. Nela, eu apresento uma maneira diferente de compreender a saúde mental. Em vez de olhar apenas para os sintomas, proponho compreender como a mente funciona, como ela se organiza e por que ela se desequilibra e, principalmente, como podemos fortalecer suas capacidades naturais de enfrentamento. Para isso, eu utilizo dois conceitos fundamentais. O primeiro deles é o conceito de anomia psíquica. A anomia psíquica, ela representa um estado em que a mente perde suas referências internas. Ela pode se manifestar como um profundo sentimento de vazio, um vazio existencial em que as pessoas já não encontram sentido para aquilo que faz, nem para a própria vida. Ela também pode aparecer como uma fragilidade da própria identidade do sujeito. O sujeito se vê sem referências internas consistentes e passa a assumir identidades provisórias. Ele muda constantemente de opiniões, muda de grupos com constância, às vezes muda de projetos, muda até mesmo de objetivos e passa a viver mais em função das circunstâncias do que das próprias convicções. Outro aspecto importante da anomia psíquica é a dependência excessiva do ambiente em que a pessoa frequenta, vive. Em vez de ser guiada por princípios internos, a pessoa passa a depender da aprovação dos outros, das tendências do momento, das redes sociais ou das pressões do contexto em que vive. Como consequência, qualquer frustração pode ser experimentada como uma ameaça muito maior do que realmente é.
estruturas internas responsáveis por medir as emoções, pensamentos e impulsos tornam-se cada vez mais frágeis. A ideia central relacionada à anomia psíquica é justamente esta. Quando nossas defesas internas se enfraquecem, aumentam também as possibilidades de desenvolvermos disfunções mentais, emocionais e relacionais. Mas existe também uma segunda possibilidade. E é exatamente aqui que entra o segundo conceito dessa série, o conceito de imunologia cognitiva. Assim como o nosso organismo ele pode desenvolver mecanismos para proteger o corpo, acredito que também podemos fortalecer nossos recursos psicológicos por meio do conhecimento. Quanto maior for a compreensão que tivermos sobre nós mesmos, sobre nossos relacionamentos e sobre o funcionamento da mente, maior tendemos a ter uma capacidade de enfrentar o sofrimento sem sermos dominados por ele. É justamente isso que eu chamo de imunologia cognitiva. Nesse trabalho, eu tomo como uma das principais referências as ideias desenvolvidas por Diogo Risato Lara em sua obra Os Princípios da Mente e da Personalidade. Nela são apresentadas as 7 grandes esferas dos relacionamentos humanos: a esfera do eu, a esfera dos pares imediatos, representada principalmente pela família e pelas relações mais íntimas. Também tem a esfera do outro, a esfera dos grupos, a esfera da sociedade, a esfera do mundo e, finalmente, a esfera do universo. Cada uma dessas esferas desperta sentimentos, emoções e formas específicas de interpretar a realidade. Algumas fortalecem a nossa estabilidade psicológica. Outras, quando mal compreendidas, tornam-se fontes importantes de sofrimento. E ao longo dessa série, nós iremos compreender como essas emoções surgem, como elas influenciam o nosso comportamento e de que maneira elas podem fortalecer ou enfraquecer o nosso psiquismo. É importante compreender que uma pessoa com baixa imunidade cognitiva tende a ser facilmente sequestrada pelos próprios afetos, confunde emoções com a realidade, tem dificuldade para suportar frustrações, oscila constantemente entre impulsos contraditórios. Já uma pessoa com maior imunidade cognitiva, ela desenvolve recursos para interpretar seus estados internos. Ela aprende a mediar seus impulsos, consegue sustentar seus valores mesmo quando sofre pressão do ambiente. E passa a tolerar melhor a realidade, mesmo quando ela contraria os seus desejos. Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos explorar detalhadamente cada uma dessas 7 esferas. Na esfera do eu, nós iremos compreender melhor os temperamentos, o caráter e a personalidade. Na esfera dos pares imediatos, nós estudaremos os sentimentos presentes nos relacionamentos mais íntimos. Na esfera do outro, nós veremos como surgem as emoções despertadas pela convivência com as demais pessoas. Depois, nós avançaremos para os grupos, para a sociedade, para o mundo e, finalmente, para a esfera da transcendência, aquilo que chamamos de universo. Você perceberá que compreender essas esferas significa compreender a própria estrutura da experiência humana e talvez descobrir uma forma mais consciente de viver. E se você deseja fortalecer o seu psiquismo, desenvolver maior equilíbrio emocional
compreender melhor a si mesmo e também aumentar aquilo que chamo de sua imunidade cognitiva, então convido você para caminhar comigo durante essa jornada. Vamos juntos desvendar alguns dos maiores mistérios da mente humana e descobrir como o conhecimento pode transformar profundamente a maneira como nós pensamos, sentimos e vivemos.